A gente sempre começa perguntando como é que, né? Qual foi o start? Tipo assim, o que você começou a fazer até antes de trabalhar? Você foi como turista ou você já entrou trabalhando com isso? Como é que foi o teu start? Cara, eu acho que essa pergunta é bem legal e vou explicar como é que foi a minha história, né? Meu pai, ele trabalhava na Varig. Meu pai era funcionário da Varig. Viajei de Varig já. Já viajou de Varig, né? Mariana, Então, não. eu acho que a Varig parou. A Mariana, não sei se ela já era nascida. Não, acho que Eu já. viajei em 94 de Varig. É. Gava 94 eu livrinho. estava nascendo, no caso. 94. Então, meu pai era funcionário da Varig e a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, cara, foi pra Disneylândia, Califórnia. A Varig, ela tinha um voo que saía do Rio, parava em Lima e de Lima para Los Angeles. E os escritórios da Varig, onde a Varig pousava no mundo, tinha muita estrutura, ajudava os funcionários. E nessa época, eu me lembro que eu fui, meu pai, minha mãe e eu tenho uma irmã menor que ela ainda não, nessa viagem ela não foi, era muito pequenininha, eu devia estar ali com uns 6 anos, mais ou menos. Isso foi em 76. E aí foi assim a primeira experiência que eu tive, cara, eu já fiquei apaixonado. Quando eu conheci os parques, e eu fui a Disneylândia, eu fui a Universal, já tinha, Knott's Berry Farm, já tinha, então essa coisa já foi me amarrando ali, né? E depois disso, meu pai, ele saiu da Varig e começou a trabalhar numa operadora chamada Bel Air, que era uma operadora grande, fazia muito, vocês nem conhecem, né? Fazia muito... Bel Air, conheço o Fresh Prince. Ela operava vários grupos aí já Orlando, né? Mas ele trabalhava na Varig. Não, ele já tinha saído da Varig. Antes ele trabalhava na Varig, depois ele foi para uma operadora de viagem. Ele trabalhou. Depois ele chegou a trabalhar no Hotel Glória e depois ele foi trabalhar nessa operadora que se chamava Bel Air. E ele era o coordenador dessa operadora em Orlando. Legal. E aí o que acontecia? Eu, nas minhas férias de julho, meu pai me levava para Orlando. Apertava o bonde. Não era uma viagemzinha ruim, né? Não era nada mal. Aproveitava o bonde e eu ia... galera, né? Então ia... Era muita gente. Então eu passava um mês em Orlando. Era as minhas férias em julho, vamos pra Orlando. E aí, cara, 80, 81, 82, isso foi assim, né? Eu fui me apaixonando cada vez mais e acontecia uma coisa engraçada, cara, porque como eu passava o mês todo lá e chegava um grupo, saía um grupo, e eu já ia pro ônibus, já falava, e tinha muitos guias que quando chegavam no parque, eles ficavam meio, pô, vou pra onde? E eu falava, não, é por aqui. Já sabia as paradas. Cara, eu tava no parque direto. Sim, eu não saía, eu ficava direto, entrava grupo, saía grupo, e eu parque todo dia, né? Então isso já acho que foi entrando na veia, assim, sabe? Já foi aquela coisa. E uma coisa também que eu gostava muito era a parte da operação. Sim. Aqueles mapas assim na parede, com toda a logística dos ônibus. 20 grupos, 20 ônibus, vai pra onde, qual o roteiro, o horário. Um operacional sinistro, né? Uma mesa assim, igual a essa, cara, com os ingressos, separando os ingressos para cada grupo e os guias chegando, e aí a programação do dia a dia. Não tinha muita coisa, né? Nessa época a gente tinha Magic Kingdom, SeaWorld, Busch Gardens, Wet n Wild, Circus, que era um parque, depois ele virou Boardwalk and Baseball, que é caminho de Tampa, quem conhece Orlando, ali perto da 27. Um parque chamado Cypress Gardens, que eu não sei se vocês já ouviram. falar, algum convidado já falou desse parque. Se vocês derem um Google aí depois pesquisarem, hoje é o Legoland, nessa mesma era. Né? Que eu acho que tem até alguma coisa lá dentro em homenagem a ele. Exatamente. Alguém falou isso pra gente. Que as pessoas ficavam vestidas com roupa de época e tal. Tinha um show num lago eles faziam um esqui. Sim, já falaram isso pra gente. E todo mundo se equilibrando. Era um negócio legal. Era bem maneiro, era bem legal. Tinha uma casa que era um labirinto, chamada Mystery Fun House, que ficava ali em frente onde hoje é a área da Universal. Essa casa era muito engraçada, porque você entrava nela, tinha sala de espelhos e tal, e você tinha que descobrir a saída. Hotel Grace já tinha. Lá no centro de Drive já era algo muito... International Drive, ela começava ali na Kirkman, para quem conhece a cidade, e ela passava um pouco mais do que a Sun Lake. O movimento dela ali era Não, pequeno. a rua.
A rua? A rua. Era tinha mato nada? pra lá, nada. Que bizarro, né? Era mato, fazenda. Assim, tipo, você andava, você Não via... tinha, não tinha nada, não tava... Não, via boi. Boi? Boi? Não, nem tem muito tempo. A Universal Boulevard, se você entrava na Universal, hoje, onde o Universal comprou, né? Onde ele está construindo o Epic. Do outro lado. Ali, durante... Cara, não tem muito tempo atrás. Você ainda tinha feito uma fazenda, você via ainda alguns animais ali e tal. Isso não tem muito tempo atrás. Não, mas Você imagina em é sinistro 80. imaginar Que isso, doideira. né? Tipo... Você Ela imagina em acaba. 80. Não, que ela não Mas tinha, que que ela foram acaba e não- fazendo ela, tipo... Foram ampliando Foram ela. ampliando, Ampliando ela, é. Que hoje em dia é o coração os corações da parada ali, né? Então, assim... E aí a gente foi vendo, eu fui vendo muita coisa realmente acontecer, né? Os parques inaugurando, né? Depois Epcot, e aí outras coisas acontecendo, os parques aumentando de tamanho. Sim. E isso todo ano lá, essa coisa. Então, acho que foi isso, né? Não teve muito como sair. Então, quando eu fui fazer a faculdade, isso é uma coisa engraçada, meu pai não queria que eu trabalhasse com turismo. Ele falou, não vai trabalhar com turismo, esquece Vem turismo. pra essa vida não, pelo amor de Deus. Vai fazer outra coisa. Eu fui fazer economia, aí fiz um ano de economia, mudei, fazia relações internacionais, aí mudei novamente, aí não teve jeito. Meu pai, ele se mudou para Orlando em 86, definitivo, Foi morar lá. morar lá. O ano que eu nasci, só pra avisar os interessados aí. Em Não, 1986, ele começa a empresa. A Point to Point Travel começou em Orlando em 1986. Cara, que maneiro. E tá lá até hoje. Que Meu pai maneiro. mora em Orlando até hoje. Então acho que maneiro. assim, cara, não é modéstia, nada disso, mas eu acho que ele talvez tenha sido um dos primeiros caras a irem pra Arriscar, Orlando. né? A dar uma arriscada Não, pra ir pra lá. e começar um negócio em Orlando. E tá lá até hoje, Sim. entendeu? Então, Que maneiro. assim, e eu, em 89, eu terminei a faculdade e fui morar com meu pai lá. Eu fui pra Orlando e fui morar com meu pai, Pra ajudar ele, né? ajudar ele. E outra coisa, porque eu tive um gapzinho do turismo. Em 85, eu comecei ele aqui ainda, antes dele se mudar pra lá, ele já tinha saído da Bel Air e tinha ido pra Otur, que era uma outra operadora enorme, que vocês também não devem ter conhecido. Essa operadora, ela era no Leblon e tal. E meu pai, ele fazia um curso, ele dava um curso para guias Aham. nos parques em Orlando, específico. E eu já fazia esse curso. Presencial. Lá. Não, fazia aqui. Aqui. No Rio, tinha um auditório, uma sala maneiro, que ele maneiro. dava. Porque o que acontece com os guias antigamente? Os guias, cara, eles eram assim, professor de escola que, né, Sim. Tinha uma oportunidade ali. vendia e Sim. tal, juntava um grupo de escola e ia. Mas não eram tão preparados, Muita né? Não eram tão gente era preparados, assim, né? vindo de escola, eram professores, coordenadores e tal, mas guia, Não é. não existia uma coisa assim, sabe? Você vai fazer um curso de Sim, guia. os caras falavam inglês, mas não Entendi. sabia como é que era o E negócio. muitos nem falavam. Muitos nem falavam inglês. Por isso que eu te digo, quando eu chegava lá, o fato de eu ficar lá direto todo mês e passava o mês, alguns chegavam e começavam a andar no parque e não sabiam pra onde eu vou. Sabe? Magic Kingdom, Main Street, Piratas do Caribe é pra onde? Caraca. Putz. Não. É. E aí eu falo, não, gente, aqui, ó. Vamos aqui, esquerda. Adventureland, vamos entrando. Eu, com 15 anos, né, 16... já tava ajudando enfim, ali teu só pai, porque é. eu ia toda hora, exatamente. Então era uma coisa assim que pra mim já era meio que natural, Sim. né? E aí quando ele fez esse curso, ele começou a ensinar para as pessoas, né, em Orlando, guiamento, cada parque, trazia o mapa dos parques e as atrações, por onde fazia, né? Começa da esquerda para a direita, ou faz assim, enfim. Até porque nessa época não tinha internet, até tinha, mas... Não tinha aplicativo, Não tinha pra você poder pesquisar Nada. isso. Não Sim. tinha, tinha que ler. Cara, não tinha telefone. Tinha que ler. Como é Ler. que você ia ler? Tipo, Quando você Sim, entrava sim. no parque, você ganhava o guia do Sim. parque, né? Que era o máximo que tinha ali, com aquelas atrações, e o mapa do parque. Você abria e assim, eu ficava olhando o mapa, vou aqui pela esquerda, vou pra direita, quero ir nessa atração. não dava pra você Sim. pesquisar antes, era difícil você pesquisar antes, né? Não. Você aprender, tipo... Realmente tinha Sim, que... sim. E era isso que a gente trazia, e não só falava dos parques, mas falava de aeroporto, era um curso bem completo, falava de hotelaria, falava de um monte de coisa.
E eu já fiz esse curso em 85 e eu comecei a estagiar na Altur. Aí meu pai vai para Orlando, em 86, abre a empresa lá e a gente tinha um restaurante aqui no Rio, aqui na Barra. A gente tinha um restaurante de massa, né? Família italiana. E aí meu pai, que ele nunca queria que eu fosse para esse lado, ele falou, pô, cara, isso aí é nosso, é da família, acho que tu tem que trabalhar no restaurante e tal. Eu falei, pô, beleza. Aí eu saio da Lidl Tour e trabalhei 2 anos no restaurante. Que era um restaurante siciliano que ficava aqui na Barra, ali tinha o lado do Porcão, era um restaurante de massa, uma cantina e tal, bem legal. Mas aí depois de 2 anos eu falei, cara, não tem jeito, sabe, eu quero voltar. Aí eu voltei aí já a estudar, já estava estudando hotelaria, turismo, já fazendo curso, essa coisa toda. E aí quando eu me formei em 89, aí eu fui morar lá. Eu falei, cara, vou morar em Orlando. Vou morar em Orlando. Mas teu pai já tava lá com o negócio... Desde 86, já. A gente ia trabalhando, a gente já tinha van, trabalhava com van, já fazia E o foco transporte. era estudantes? Não, tudo. Tudo. Não tinha muito essa coisa de estudante nessa época. Tinha na temporada, nas férias e tal, mas Janeiro e julho tinha, mas... as viagens era muito família toda. Entendi. Você até vinha com os amigos da escola, mas vinha o pai e a mãe junto, o irmão menor junto. Entendi. Então os grupos, eles não eram assim como hoje, que você tem grupo de escola Que só vão 200 de uma vez, né? Não, aí misturava. Você tinha pai, mãe, enfim, filho, famílias, então meio que tinha de tudo. E a gente ali atendia tudo, né? O perfil era um pouco diferente, realmente. E aí, quando eu fui pra lá, ele me inventa de abrir um restaurante lá em Orlando, cara. Caraca. Mas que ele tinha restaurante aqui, né? E aí a gente abriu o Siciliano Pasta Express. Por que isso? Essa coisa do restaurante? Cara, assim, em Orlando, você tinha um restaurante que ficava num mall aberto chamado Mercado, que era de um cubano, que era o Raul. Ele era um cubano e ele atendia os grupos ali. Mas Então tinha um hoje restaurante você de massa. tem... Não, isso era comida cubana, arroz, feijão, que era o que os Não brasileiros tinha muitas queriam. opções nessa época lá? Entendi. Não tinha, cara, não tinha. Era só comida americana e não tinha nada assim. Você queria comer um arroz, feijão, não tinha. Não tinha Oliver Esse Garden cara- pra avisar os interessados, não tinha. Obrigada. Não tinha. Então, assim, hoje você tem vários restaurantes, né? Sim. Inclusive, Brasileiros. Então era esse restaurante que tinha. Aí ele teve essa ideia, falar, bom, a gente já trabalhou com restaurante, a minha tia foi também morar lá, minha tia que fazia aqui no restaurante, né, chefe e tal. E a gente abriu, mas a gente abriu com uma pegada italiana, né? Massa, Era uma é. loja, E era ali na International Drive, hoje próximo até do Camilas, que é um restaurante Sim. super conhecido, né? Era no mallzinho antes do Camilas. Então, eu posso dizer que foi um dos primeiros restaurantes Cara, também, que assim, maneiro. de que atendia grupo. Então, o ônibus parava, você vinha com a bandeja, a gente fazia o seu prato, passava, pagava no caixa e saía para comer. Era uma coisa assim. Que maneiro. Muito legal. Isso em 89. E aí a gente já trabalhava com isso, e paralelo a isso, já atendendo os grupos, aquela coisa toda. E aí, cara, eu falei pro meu pai, pai, não tô aguentando morar em Orlando, cara, não tô aguentando. Que isso? Cara, sabe qual era a diversão em Que Orlando? isso? Sabe qual é? Muita gente fala que eu sou Que louco. isso? Não, Eu não falo. não, Eu não falo que você é louco. Não. Vamos lá, qual a Sozinho, explicação? gente. Explicação, eu vou te dar a explicação. Cara, eu tava com 22 anos na época. Né? Entendo. Já entendi. Entendo. A diversão, Que coisa. quando meu pai falava assim, bom, a gente tem um tempo livre aqui, o que a gente vai fazer? Porque o restaurante, ele demandava assim... É direto, né? Não, e as compras, existia um mercado, que isso era uma novidade, né? Mercado 24 horas aberto, que era o Goodings, era um restaurante que eu saía com a minha tia fazer as compras, vinha, ela preparava de madrugada a comida. Nossa, fazer massa, né? Tinha que rodar massa. E molho, fazer Nossa uns molhos, aquela Senhora. coisa. Então, assim, no dia seguinte de manhã, eu ia cedo, abria o restaurante, já montava tudo, pra deixar o buffet pronto. E de domingo a domingo, porque restaurante Direto. domingo a domingo. Direto. Não tem Tem final uns- de semana é. no restaurante. Quando Ainda mais tinha lá. uma brechazinha assim, e meu pai, pô, não, hoje vamos fazer alguma coisa bacana, porque, cara, a gente precisa dar uma relaxada. Eu falei, pô, legal. Quarta-feira, vamos na fazer o quê? quarta-feira. Eles vão pro bingo. Não. Juro.
33, idade de Cristo. Vamos pro bingo. Não. Aí eu falei, pô, pai... Cheio de senhora lá. Eu tenho uma coisinha mais animada. 22 anos. Não. Mais animado que o bingo, jogar um boliche. É um programa Boliche americano. eu ainda É um achei programa mais legal. americano. Boliche Era o é que mais tinha. legal. Mas dava pra paquerar no boliche, porque no boliche os filmes rola, né? Tipo, E no rolava. bingo? No bingo não dá, não. No Então, bingo assim, não dá, não. De repente Eu a neta de sempre- alguém. sei lá. É. Eu sempre gostei de jogar bola, né? Sempre adorei. Futebol pra mim é meu esporte e tal. Pra eu jogar bola lá em Orlando, assim... Naquela época era quase que possível. Vocês conhecem Orlando, a cidade? Conhece Altamonte? Não conheço. Não. Altamonte, você passa o centro, passa o Winter Park, anda mais, você vai chegar em Altamonte. É metade do caminho pra Daytona. Caraca. Então, assim, se você quisesse longe jogar pra uma caralho. pelada, eu tinha que andar quase 1 hora. Puts. 40 minutos. E era aquele showball, a bola não sai, é uma coisa que era assim, meio quadrada, sabe? A bola. Uhum. Não, então, assim, eu falei, pai, o Rio de Janeiro tá, cara, me espera. Tá lá de braço aberto, eu não tô- Até hoje, pra jogar. Cara, Eu tenho um amigo que mora lá, até hoje, pra jogar bola, é grupo de brasileiro. Não Tem tem, que ser. essa. É, E não tinha tem muito, pelada, né? essas Hoje em coisas. dia tem um monte. Hoje tem muito. Grupo de brasileiro. Aí tem uma É. pelada deles, é grupo de brasileiro. Não, hoje em dia tem muito, hoje em dia tem tudo lá. Que você... É. Depois disso a gente evoluiu ao lado do YMCA, ali na Aham. International Drive. Sim. Do lado eles tinham uma área gramada que a gente se cotizou pra, tipo, fazer um campo ali. Pelo menos tava na International Drive, já era um pouco mais próximo, não precisava ir Aham. Altamonte, Jogou né? bola na International Drive, olha isso. Aí, tá Joguei vendo? muito no YMCA ali. Que isso, É, cara. nossa. Era, Mas eu era entendo, sagrado. com 22 anos, cara, você também, né, tipo... É uma cidade, ela é uma cidade que ela não tem noitada, não tem... Não. Totalmente diferente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tipo assim, domingo vai pra praia, toma um negócio, depois dali já sai Sim. vai pra outro lugar. Entendeu? Lá Vai num não tem. barzinho. Não tem, Não tem lá essas não coisas. tem A isso. noitada, bom, Orlando sempre foi uma cidade que as coisas param 2 da manhã máximo. No né? máximo. Sempre É. foi assim. Não, e reza pra parar 2 da manhã, É. porque... A noitada, quando você queria fazer alguma coisa pra buscar centro, você tinha que ir pro downtown. É. E é assim até hoje, né? É. Ainda é assim até hoje. Você acabou de assistir um corte do Histórias de Orlando. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Histórias de Orlando.